Então, vou começar. O objetivo desta pequena palestra é relativamente simples. Queria-vos dar uma visão de alguma coisa que me tem preocupado durante bastantes anos, para ser franco, mas sem querer ser demasiado maçudo, como se diria em Portugal. E tampouco não terminar com nada de grandes conclusões, pelo contrário, vou tentar terminar com algumas questões, algumas no sentido de apontar áreas em que, na minha opinião, ainda falta fazer muito trabalho. Esse trabalho não sou eu que eu vou fazer, até porque não tenho tantos anos de carreira que me permitam fazer isso, e acho que quando me aposentar quero fazer outras coisas. Mas parece-me, a minha visão relativamente estreita destas coisas, parece-me que ainda há um trabalho a fazer. O tema da palestra, como veem, é o mercado como objeto de representação e intervenção. E vou mencionar uma série de temas que me parecem que são relevantes para este título, e vou-vos dar apenas algumas ideias de temas que eu vou mencionar, ainda que de forma necessariamente breve. A primeira é uma noção que está, neste momento, parece-me, bastante publicitada em relação à área em que eu tenho trabalhado nos últimos 15 ou até mais anos, a noção de performatividade, que, do meu ponto de vista, tem causado grandes controvérsias em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, me parece que essas controvérsias não são necessariamente frutíferas. Vou falar um pouco sobre a natureza das ciências sociais e da administração, e um assunto que me parece que é importante em administração também, em quase todas as disciplinas das ciências de administração, que é este problema perene chamada lacuna entre a teoria e a prática. E por último vou tentar falar numa coisa que me tem ocupado nos últimos talvez 2 anos, que é falar um pouco sobre as infraestruturas de conhecimento das práticas de mercado, que eu chamei aqui em português quase medieval, práticas mercantis. Portanto, eu vou tentar falar um pouco sobre tudo isto, sem me aprofundar demasiado, por razões que compreendem, mas, no entanto, tentando dar uma ideia de como, na minha opinião, há questões importantes aqui, questões que têm sido tratadas de maneiras diversas, mas que me parece que ainda assim deixam algumas lacunas importantes em termos de temas que são cruciais para perceber uma coisa muito simples. Quais são as relações entre as ideias e as práticas? Em que medida é que as ideias influenciam as práticas? Em que medida é que as ideias influenciam as práticas? Quais são esses circuitos de influência? E quem toma parte nesses circuitos? Bom, dito tudo isto, eu vou começar com a noção de performatividade, que devo-vos dizer que no fundo, entrou nesta área toda de Market Studies e em Sociologia Económica de uma rota linguística. Isto é, no fundo, o que as pessoas fizeram no início desta questão foi pedir emprestada a noção de performatividade, que vinha da filosofia da linguagem, e que está ligado muito a um filósofo que me é familiar, de certa forma, não necessariamente porque eu conheça a área dele, o trabalho dele de uma forma muito profunda, mas porque ele nasceu basicamente a 2,5 km da minha casa. O nome dele é John Langshaw Austin, vem a placa que está muito próxima da minha casa, como digo, e foi uma personagem importante porque, em relação ao tema que anima esta palestra, ele fez uma distinção muito clara entre a força da linguagem como para representar coisas e a força da linguagem como parte integrante da ação. No fundo, o que Austin deixou como legado foi a noção de que a linguagem pode ser uma parte importante da ação através dessa noção de performatives. A noção de que quando eu digo algumas palavras, por exemplo, esta reunião está fechada,
ou declaro-vos marido e mulher, ou batizo este navio com o nome, enfim, Vasco da Gama, ou como quer que queira, como quer que seja, eu estou não só a dizer, não estou a representar o mundo, estou no fundo a iniciar uma ação, estou no fundo a denotar e a indexar uma noção. Bom, as ideias de Austin foram altamente batidas e têm sido ainda muito mais depois da sua morte, mas, no entanto, é importante dizer, daí vocês veem, eu tenho aqui uma citação dele, e desde já peço desculpa pelo facto de ter muita coisa entre português e inglês, não vou fazer traduções do inglês para português, que isso, enfim, acaba por me baralhar ainda mais. Mas, no fundo, o que Austin acabou por dizer foi que a noção de performative não é, assim, talvez tão importante. Não é uma palavra particularmente profunda. No entanto, é importante distinguir essa noção de que a linguagem não é necessariamente separada da ação. Bom, esta tradição da filosofia de linguística de Austin foi recuperada por alguns colegas na área de sociologia económica, que nomeadamente tomaram a noção de modelos em mercados financeiros como sendo um tipo de performatividade que tinha grandes similaridades ou grandes paralelos com a noção que Austin propagou. Daí que vejam, por exemplo, como está a ser representado nesta figura, da autoria dos meus colegas Hans Schellberg e C.F. Helgeson, que o tipo da performatividade é quase, como é que é dizer, um curto-circuito, por assim dizer, se posso utilizar esse termo. Ao passo que a noção de performatividade mais genérica permite-nos, no fundo, imaginar que o trajeto entre ideias, entre língua, entre modelos, entre teorias e a prática é um circuito muito mais complexo, é um circuito muito mais sujeito, aberto aos elementos, por assim dizer, e suscetível de todo o tipo de obstáculos e problemas. Portanto, a noção de Austin é uma noção, e foi uma noção importante, mas a noção que o interessou mais a ele é uma noção que, do ponto de vista do estudo de mercados, é um caso extremo, por assim dizer. Bom, mas o que eu quero recuperar daqui, no entanto, ou não quero perder, por assim dizer, é a noção de que as ideias têm um caráter performativo e não só representativo. As ideias não vivem longe da prática necessariamente. A prática, ela própria, engloba, assimila ideias. Portanto, é isto que eu quero, no fundo, recuperar e seguir em frente com essa noção. Bom, mudando agora um pouco o registro desta introdução, uma coisa que me habituei há muitos anos foi esta noção de que no marketing há essa distinção muito clara, e eu vou falar de marketing porque, no fundo, acaba por ser a minha disciplina, digamos, de raiz, embora não seja, não é isso que me atrapalha demasiado, que o marketing é aquilo que Bruno Latour chamou a atenção para as ciências performativas, que, como ele explicou numa palestra que deu em 1996 em Toulouse, as ciências performativas são ciências que emergem na e através da prática. Bom, isto é importante porque há muitas ciências, há muitas disciplinas académicas que efetivamente foram práticas antes de se tornarem disciplinas académicas. Encontra-se isto nas ciências sociais, as ciências de administração são evidentemente um caso, mas há muitas outras ciências sociais que têm exatamente essa raiz, e o mesmo se passa também em ciências chamadas naturais, o caso da medicina ou da engenharia, por exemplo, que foram práticas antes de serem, no fundo, disciplinas académicas. Bom, o facto de terem nascido como práticas
antes de se tornarem disciplinas académicas, de alguma forma, e em relação ao marketing, eu estou a citar agora o meu amigo Frank Ochoa. Isso não quer dizer que as práticas, elas próprias, não sejam totalmente imunes às ideias ou às teorias, ou que elas próprias, para funcionar como práticas, não necessitem de ideias ou teorias. Essas ideias ou teorias podem ser mais ou menos articuladas, mas a própria compreensão da prática vive à base de significados que são partilhados. Bom, e o que vem também no marketing, mas uma vez mais chama a atenção, isto é um problema que não me parece que seja particularmente do marketing, eu vejo isso em todas as ciências da administração, em particular, é esse problema das ciências que nasceram através da prática, tem dois problemas, parece. Um deles é terem uma certa obsessão com essa lacuna entre a teoria e a prática. E por outro lado, parece-me que também tem muitas vezes um certo complexo no sentido de que não tem um déficit de teoria, ou então tem um déficit de teoria nativa. Não geram teoria elas próprias. No fundo, são uma espécie de sanguessugas, passo o termo, de outras disciplinas mais avançadas e outras coisas parecidas. E ao mesmo tempo, há um ponto que me parece interessante também, eu estou aqui uma citação num artigo que saiu no Journal of Marketing há uns anos atrás, que é esta ideia de que, bom, é evidente que, por exemplo, os praticantes de marketing, claro que fazem experiências, claro que têm as suas teorias, claro que têm as suas epistemologias, mas não há nada como uma epistemologia, digamos, de 5 estrelas, que é a epistemologia académica, para obter, no fundo, essa capacidade de generalizar, essa capacidade de extravasar, por assim dizer, o conhecimento local. E isto é profundamente importante, sobretudo porque, no fundo, atribui à academia uma espécie de o árbitro final de tudo o que é conhecimento generalizado ou não é conhecimento generalizado. Tudo o que é conhecimento legítimo ou não é conhecimento legítimo. Bom, existe também, no próximo slide vou tentar mostrar isso, esta ideia de que a mudança da prática para a teoria é uma coisa que deve ser, no fundo, digamos, de aprender na prática ou aprender na academia, que é algo que seria altamente desejável. E tenho a minha citação preferida desse ponto de vista, é uma que vão encontrar na Business Week de 1952, com a ideia que isto é, digamos, poder-se-á de qualificar isto de um modernismo desenfreado, que diz basicamente que estamos próximos da altura em que o homem de negócios, o administrador, o gestor, vai aprender a sua técnica na escola e não no emprego. Bom, mas tudo isto no fundo dá-vos uma ideia digamos, do tipo de preocupações que têm existido nas disciplinas de ciência de administração em relação ao problema que me anima aqui, que é, digamos, a relação das ideias com a prática. Bom, se eu for olhar para a história das ciências sociais, parece-me que há duas coisas que são interessantes aqui. Uma é como é que as ciências sociais se relacionam com o seu objeto de estudo. E, por outro lado, o que é que podemos esperar das ciências sociais em relação a essa interação entre ideias e a prática? E, de uma forma muito seletiva e muito sumária, peguei aqui em duas citações, uma de alguém que é bastante conhecido, que é que pelo menos aqui na ilha onde eu vivo, Tony Giddens, que foi, entre outras, foi diretor da London School of Economics, no seu último emprego que eu conheço, que dizia o seguinte, dizia que, no fundo, o objetivo das ciências sociais nunca poderia ser a criação de generalizações que elas próprias fossem utilizadas para gerar um controle sobre o mundo social. Que, pelo contrário, o que as ciências sociais faziam, ou podiam fazer, era influenciar a prática através dessa absorção de conceitos e teorias nos seus objetos de estudo. Portanto, o principal capacidade das ciências sociais
influenciarem a prática era através desse comércio de ideias, dessa absorção de ideias da academia, no fundo, para a prática. Se forem, tomamos um outro exemplo bastante diferente, um historiador das ciências sociais, um historiador relativamente jovem e brilhante, em que ele diz, relativamente recente, muito depois de Giddens, dizem que nas ciências sociais, digamos, a sorte das teorias, a sorte dos modelos, nunca é simplesmente uma questão de representação, da validade das representações, da capacidade de persuasão ou do sucesso das teorias em serem ou não falsificadas. Que as teorias, no fundo, prosperam através dessa infiltração, dessa migração para a prática. E essa migração pode fazer-se de maneiras muito diferentes. Não só através, no fundo, da absorção das ideias, mas também, como ele diz, por exemplo, da migração de instrumentos, de métodos, de todo tipo de culturas epistémicas que, no fundo, vão influenciar práticas. Portanto, parece-me que, do ponto de vista das ciências sociais, há uma consciência relativamente bem desenvolvida ao longo dos últimos 30, 40 anos, talvez, de que como é que as ciências sociais, no fundo, influenciam as práticas que elas próprias tentam representar. Bom, dito isto, então posso partir para uma noção de performatividade que me parece mais interessante. E vou fazer, tenho aqui uma coisa, eu peço desculpa deste slide que é demasiado, está demasiado povoado, mas há uma razão para isso, porque isto é uma entrevista com o sociólogo francês Michel Calon, e que foi dada no Brasil, em 2009, e que, portanto, está traduzida para português. Existe, a entrevista existe numa revista chamada Política e Sociedade, que é uma revista brasileira, a que eu evidentemente tenho acesso, e portanto, como veem, isto parece-me ser uma ótima forma de, no fundo, fazer um sumário de todo um conjunto de preocupações. O que anima Calon e alguns dos seus colegas também, eu modestamente incluo-me aí, que, no fundo, a parte importante de tudo isto tem que ver com o facto da economia não existir como uma economia visível, uma economia de práticas, uma economia, no fundo, suportada por toda uma infraestrutura de conhecimento, que eu vou falar mais tarde, antes da implementação do conhecimento, de afirmações e representações que a fazem existir como, simultaneamente, como um objeto de conhecimento e de intervenção. Portanto, a economia, no fundo, os mercados são uma parte disso, apenas uma parte disso. Os mercados são objetos relacionados com a economia e a administração. E nesse exército, por assim dizer, de peritos, no fundo, de especialistas, incluem-se, evidentemente, gente como gente de marketing, mas de muitas outras disciplinas. Que, no fundo, o que fazem é desenvolver conhecimentos e competências que são, de alguma forma, sistemáticas e abstratas, lá está, uma vez mais, o aspecto da teoria, dos modelos, dos métodos, etc., mas também com aparelhos técnicos que proporcionam à economia, como diz Calon, toda a sua robustez e a sua identidade. Portanto, o que me parece que é importante em tudo isto é dizer que a economia é um produto de um trabalho sistemático, um trabalho distribuído e um trabalho que requer uma manutenção constante para que a economia seja simultaneamente um objeto de conhecimento e de intervenção. Sem isso, a economia, no fundo, como objeto de conhecimento e intervenção, pura e simplesmente não existe. Não existe ou então tem falhas, desse ponto de vista. Há falhas, há incapacidade, no fundo, de entender ou de agir na economia. Eu dou-vos um exemplo disso muito simples, um exemplo extremamente trivial quase.
como dizia um amigo meu, que foi meu aluno de doutorado, mas antes disso tinha uma vasta experiência profissional, dizia que para desarmar um homem de marketing era extremamente fácil. Era retirar-lhe todos os estudos que ele tem acesso, todas as estatísticas que ele tem acesso, todos os estudos de mercado e os relatórios que tem acesso, todas as medidas e as métricas que animam o marketing, e rapidamente, perdão, o homem de marketing se veria como alguém que não tem nem noção do que é que, não tem a menor noção do que está para o que está a olhar. E não tem forma, no fundo, de agir sobre o objeto economia, do objeto mercado. Portanto, e dava como exemplo, não vou agora elaborar esse aspecto, e dava perdão, eu chamei a atenção no início que estamos no inverno na Inglaterra e, portanto, peço desculpa, mas vai haver umas pequenas interrupções desse ponto de vista. Dava-me ele então o exemplo de uma pessoa de marketing que tinha sido destacada para um mercado africano que, pura e simplesmente, a tornou completamente inútil como gestora. Bom, qual é então o meu argumento desse ponto de vista? Bom, o meu argumento é relativamente simples e eu termino dentro em breve. Parece que, voltando ao modelo da performatividade genérica, como é que a gente pode, no fundo, tentar entender duas coisas? Primeiro, como é que as ideias que animam as práticas, de onde é que elas vêm? Portanto, quais são as origens dessas ideias, dessas teorias, dos modelos, dos métodos e instrumentos? Primeiro. Segundo, quem é que intervém nessas cadeias de tradução ou translação que existem entre as ideias e a prática? Bom, parece-me, eu vou tentar agora fazer em jeito de conclusão, fazer uma espécie de uma síntese do meu argumento genérico. Primeiro é que a academia, eu peço desculpa de uma gralha no slide aí, a academia parece-me que é um dos atores que, no fundo, tem um papel importante como fonte de conhecimento sobre a economia e mercados, porque gera teorias, gera modelos, gera métodos e tudo mais, mas a academia está longe de ser a única fonte de conhecimento sobre a economia e mercados. A academia é apenas um dos atores envolvidos nisso. Porque a realidade económica e a realidade de mercados em geral é um objeto de conhecimento para muitas outras muitas outras partes interessadas. Refiro-me em particular aqui ao tal exército que já fiz alusão, de analistas, pesquisadores, especialistas, peritos, querem empresas, querem agências de variadas matizes e outras entidades cuja função é principalmente produzir conhecimento relevante para os agentes económicos. Toda esta gente está envolvida naquilo que a socióloga austríaca e a Karen Nossatina chama um trabalho epistémico. E esse trabalho epistémico ao mesmo tempo, faz parte, é constitutiva dos objetos económicos e é, ao mesmo tempo, relevante para as atividades práticas dos agentes económicos. Portanto, isto parece-me que é um aspecto extremamente importante em relação à performatividade, às tais cadeias de tradução e translação. Chamo-vos a atenção também que, em português, o termo translation em inglês é traduzido para tradução e translação ao mesmo tempo. Aí a língua portuguesa tem mais subtileza que o inglês, note-se. Mas parece-me que isso é uma parte extremamente importante deste trabalho. Por outro lado, os mercados, peço desculpa, que me chamei a atenção, funcionam com base em infraestruturas de conhecimento que suportam, apoiam, influenciam as tais práticas mercantis. Eu volto ao exemplo que dei no último slide, quando falei da tal gestora de marketing que tinha sido completamente desarmada pela falta de uma infraestrutura, neste caso de estudos de mercado.
não havia estudos de mercado, não havia formas de fazer painéis de mercado, não havia não havia agências de estudos de mercado que fossem entrevistar consumidores, não havia não havia nenhuma inquérito sistemático em relação a retalhistas. Por outras palavras, não havia uma infraestrutura e todas as práticas mercantis que essa pessoa estava habituada, pura e simplesmente não eram suportadas num ambiente novo em que se encontrou. Portanto, essa infraestrutura, que me parece que raramente é falada, e que é uma coisa que me tem preocupado nos últimos 2 anos, tenho um artigo que sai em breve, precisamente, sobre a infraestrutura de conhecimento à volta de mercados, centrada nessa questão das pesquisas de mercado. É, ao mesmo tempo, um setor muito importante da atividade profissional, tem um enorme impacto nas práticas nas empresas, nas práticas de todo um conjunto de atores de mercado, e ao mesmo tempo é ela própria um mercado. Por outras palavras, isto é um negócio, eu ponho entre aspas aqui, the business of evidence, que é a forma como aqui é denotada muitas vezes, ou the business of insight, e, perdão, só para chamar a atenção disto, aqui nesta pequena ilha, esse negócio total vale 7 mil milhões de libras por ano. Todo esse negócio, que inclui estudos de mercado, inclui analytics, inclui alguma consultoria também, embora a maioria da consultoria seja fora disso, esse negócio vale 7 mil milhões de libras por ano. No entanto, é pouco estudado na academia e, ao mesmo tempo, há uma falta de conhecimento importante sobre como é que esses negócios funcionam. Como é que esse conhecimento é vendido, comprado, como é que ele se torna um objeto de compra e venda, no fundo. Que epistemologias indígenas e culturas epistémicas, no fundo, existem nessas infraestruturas. E, por último, uma questão que a mim me faz causa-me alguma estranheza, é como se sabe tão pouco sobre as carreiras, sobre a estrutura de carreiras de especialistas nesses setores. Se forem perguntar a alguém de marketing aqui, pelo menos no meio em que eu estou, se sabemos, o que é que nós sabemos sobre o tipo de especialistas, sobre as carreiras que os nossos próprios alunos seguem quando vão se inserir nesses meios? A resposta, infelizmente, é que sabemos muito pouco. Temos conhecimento que não é nem de longe nem de perto sistemático. A nossa capacidade de, por exemplo, interagir com as associações de empresas e associações profissionais é relativamente limitada e temos uma visão extremamente limitada sobre isso. Portanto, o que eu queria terminar era precisamente com estas questões em aberto, com estas questões que me parecem que são importantes, com estas questões que me parece que nos dariam, a cuja resposta provavelmente nos expandiriam muito mais o nosso entendimento de como é que o conhecimento é gerado, como é que o conhecimento é produzido, como é que o conhecimento é consumido e como é que o conhecimento é transacionado nestes mercados mais evoluídos, no fundo, em que no fundo nos encontramos a maior parte do tempo. Bom, julgo que excedi a minha cota, mas não tinha incluído uma espécie de um tempo adicional para tossir, de que, uma vez mais, peço desculpa, mas por favor compreendam que isto não foi falta de preparação. Isto foi mais o caso de não tem como evitar mesmo. Estou nas vossas mãos. Professor, muitíssimo obrigado pela palestra. Ou mais perguntas do que respostas, e esse é um caso muito bom em que cada um de nós se sente de alguma maneira afetado.
Eu vou pedir àqueles que quiserem da audiência, por favor, que formulem as suas perguntas por escrito aqui no chat e a gente faz a leitura ao professor. Tá? Ótimo. Professor Luiz, quando o senhor me trata dessa questão de que nós não somos a fonte exclusiva de conhecimento, ou os grandes sistematizadores de conhecimento, e faz uso da discussão na área do marketing, eu trago isso para toda e qualquer área da ciência. Tá? Claro. Nós nos posicionamos como uma espécie de repositório. Nós afirmamos que nós nunca chegamos à verdade, mas estamos sempre em busca dela, mas nós nos arvoramos de possuidores, talvez, de sermos aqueles mais próximozinhos da verdade. Uhum. Isso é uma questão que pessoalmente me incomoda no meu campo de estudos, porque quando a gente parte para a análise empírica, os resultados acabam demonstrando que as teorias não são bem assim, e isso acaba sendo, de alguma forma, e eu já vi grandes artigos publicados dizendo que, apesar do dado empírico não ter dito aquilo que a teoria dizia, a teoria que vale. E a gente quer se dar o direito de ser esse proprietário da verdade. Eu gostei muito, mas eu fiquei muito, sinceramente, incomodado, no bom sentido, com a discussão que o senhor traz. Como é que o senhor enxerga essa relação nossa, que busca, da prática, o entendimento de ideias que são teóricas, mas que, quando confrontadas de volta com a prática, são, em certo sentido, são desconsiderados essas realidades práticas para que nós nos mantenhamos com as ideias? É uma excelente pergunta, mas eu tenho a impressão que é uma resposta que tenho a impressão que eu só poderia dar de forma cabal em forma de livro. Para eu escrever, note-se, para eu escrever. Eu acho que uma das questões que me parece que é importante aqui, e repare, um dos problemas que existe precisamente, eu não quis entrar por aí, mas eu basicamente vou pegar em 2 ou 3 coisas da sua pergunta e tentar dar algum arrumo aí, do meu ponto de vista. O que é o papel da teoria é algo que é também muito debatido na literatura, como sabe. E, em parte, o problema dessa relação entre a teoria e a prática, a teoria e o campo empírico, é precisamente que a teoria, ela própria, surge. Primeiro, ela surge em várias modalidades. A própria noção do que é teoria é algo que é debatido. Portanto, e há, através de uma das coisas que eu julgo, com a idade que tenho, noto cada vez mais, é que aquilo, por exemplo, que alguns dos meus colegas em outras ciências sociais falam como teoria, tem pouco que ver com a forma como a teoria é muitas vezes entendida, por exemplo, nas ciências da administração. Portanto, parece-me aí que há uma questão de, quando se fala de teoria, há que distinguir exatamente que tipo de teoria estamos a falar. Porque a teoria pode ser extremamente local, pode querer entender algum fenómeno com grande detalhe e ela própria ser extremamente simples, ou a teoria pode ser entendida, no fundo, como uma espécie de no outro extremo, por assim dizer, como uma forma de visão mais ou menos abrangente, que no fundo tenta explicar grandes fenómenos históricos, tem outro tipo de ambições, não é? Portanto, a questão da teoria, da relação com a teoria, eu não sei se estou a responder à sua pergunta. Se não estiver, por favor, pare, que eu vou tentar ir por outro caminho. A relação da teoria com a parte empírica, evidentemente, é em que medida é que a teoria pode ser um espelho de uma realidade. E em que medida é que a teoria é capaz de capturar facetas importantes dessa realidade. Bom, aí parece-me que o problema, digamos, que existe, e eu tenho alguma sensibilidade para essa coisa por o seguinte, eu venho do outro lado, eu venho das ciências naturais e da engenharia. Bom, e mesmo aí, note-se, o que é teoria tem aspectos muito diferentes. As ciências, por exemplo, trabalham basicamente com fenómenos que podem controlar. Certo? Laboratório.
Portanto, as ciências funcionam com sistemas, têm essa grande capacidade de fechar problemas, de, no fundo, abstrair todo um conjunto, um contexto e, no fundo, criar ambientes onde se possa efetivamente isolar aquilo que é o fenómeno de interesse. Em engenharia, você não tem essa sorte. Você não tem essa sorte. Portanto, a engenharia tem que funcionar com muitos outros, com sistemas muito mais abertos, muito mais sujeitos a outro tipo de influências, com escalas que são ordens de grandeza variadas do laboratório e, portanto, não tem esse controle. Portanto, a função da teoria na engenharia é muito diferente. Nas ciências sociais, parece-me que o aspecto mais interessante da teoria não é necessariamente o tal aspecto de ser uma representação fidedigna de uma realidade capturada num determinado momento, mas sim em que a teoria ela própria é vista pelo seu objeto de conhecimento como sendo algo de útil. Útil não só para pensar, mas também para agir. É esse aspecto que me parece importante. Portanto, a teoria não funcionar como uma espécie de uma câmara fotográfica, mas a teoria, no fundo, como funcionar como uma inspiradora ou um motor, digamos, para pegar numa tradução de um determinado livro que eu posso fazer referência, como motor de determinado tipo de práticas. Portanto, e a teoria em ciências sociais insere-se nesse meio, não através, isso foi o que eu tentei dizer um pouco, não através necessariamente das pessoas adotarem a teoria como um bloco, não propriamente, digamos, entenderem a teoria e interiorizarem nas suas práticas, mas a teoria faz essas migrações para a prática através de muito tipo de objetos, instrumentos, incentivos, planos disto, planos daquilo. Ok? Eu vou dar apenas um exemplo muito simples, não quero, estou consciente do vosso tempo também e de que pode haver outras perguntas. Eu fiz um estudo durante vários anos recentes sobre a tentativa de introduzir mercados no Serviço Nacional de Saúde britânico. E pelo que vocês já perceberam, em relação à minha tosse, eu posso ser um cliente privilegiado dentro de pouco tempo, se continuar assim. Mas uma das questões que me interessou aí foi como é que a ideia de mercados foi introduzida nesse meio. Esse meio que é um meio muito pouco receptivo a mercados. Quais foram as formas, como os mecanismos, os instrumentos segundo os quais e noções de teorias sobre mercados migraram para essa prática. E quais foram os resultados, evidentemente. Ok? Portanto, isso é aquilo que me anima a mim. No fundo, é pegar nas teorias, não necessariamente por lado, digamos, da representação, digamos, de reproduzirem aquilo que se passa na prática, mas também de fornecerem noções da ação. E de, no fundo, animarem práticas de outras formas. Ok? Isso não quer dizer, por exemplo, lá está, mas isso é o tal problema que eu falei no início, é que quando você tem a noção de que as teorias migram para a prática através simplesmente de penetrarem os cérebros dos objetos, no fundo de fazerem uma lavagem ao cérebro desse ponto de vista, então isso nunca ninguém vai encontrar nada, não é? Mas não é, as teorias não têm, quando expandem a sua influência no mundo, geralmente não agem elas próprias dessa forma. Elas têm outros agentes, por assim dizer, mais eficazes e que não, digamos, não precisam, no fundo, de fazer essa inculturação, passo o termo, não é? Dos agentes, dos seus objetos. Ok? Bom, desculpe, mas foi uma resposta demasiado longa para isso. Eu acho que já tenho metade do livro escrito. Desculpe, mas enfim, mas eu sei que isto é um assunto importante e foi precisamente o seu tipo de preocupação que animou, no fundo, a minha, digamos, o traço geral da minha palestra. Muito obrigado. Professor Karim, quer fazer alguma colocação enquanto eu olho aqui o chat?
Sim, sim, rapidinho. Eu acho que bem, professor Luiz, muito obrigado. É genial, é ótimo poder ver e escutar quem a gente lê. E eu acho que isso é muito importante para todos os estudantes que estão vendo a gente, e particularmente o senhor, né? Então, essa norteação, esses comentários, isso enriquece muito, tira a distância cognitiva que tem sobre quem a gente lê. Isso é muito importante mesmo para quem está aqui desse lado. E assim, acho que falando um pouco para os alunos, o senhor poderia dar assim, uma ou duas pequenas dicas para quem está entrando, começando a estudar, e está alinhado com os estudos construtivistas? Assim, uma ou duas pequenas dicas, só assim, porque o senhor falando é diferente. Ahm, para principiantes, você referiu, Karim, para a gente, no fundo, que está no processo de integração. É uma excelente questão, é uma excelente questão. Eu deparei-me com essa questão várias vezes e tenho várias formas de tentar responder a isso. Em geral, quando tem alunos que estão interessados nessa área, portanto, que imagino que seja o mesmo dos vossos, nos casos, o mesmo, seja esse o vosso caso também, eu, em geral, procuro fazer o seguinte: procuro dar um livro, um estudo, que seja não propriamente um livro académico, mas um livro onde, no fundo, onde que tenha um estudo empírico que se possa seguir como se fosse uma espécie de uma novela e que, no fundo, exponha as pessoas a um certo conjunto de ideias. Em geral, eu tenho um favorito para isso, posso revelar, nada, não é necessariamente o único, mas há um estudo do Bruno Latour chamado Aramis, que é um estudo feito sobre, no fundo, um projeto tecnológico megalómano que falhou totalmente, foi um falhanço total. Embora, se você ler o livro, e o livro, no fundo, o que é que pretende ser? O livro é escrito não como um livro académico, no fundo, embora também seja académico, mas é escrito em várias vozes como sendo uma novela. E a novela é entre um professor e um aluno, e o aluno, no fundo, tem o objetivo do aluno é extremamente simples, que é entender quem foi o responsável pelo assassínio do projeto. Ele, no fundo, o que o aluno quer fazer é imputar as culpas a alguém. Ele, no fundo, toma a perspectiva do detetive que vai descobrir quem foi o autor do atentado e quem foi o responsável pelo falhanço do projeto. E, no fundo, o que o professor faz em diálogo é tentar, no fundo, dizer-lhe, bom, isto não há, digamos, um corpo aqui no fundo, não há, digamos, uma cadeia de responsabilidade assim tão clara quando você encontra em assassínios. Portanto, no fundo é tentar mudar o pensamento do aluno de uma forma, por assim dizer, muito ligada ao género policial, para uma perspectiva, no fundo, de entender que o falhanço do projeto não foi a responsabilidade de ninguém em particular, foi de todo um conjunto distribuído de acontecimentos que, no tempo, interagiram uns com os outros e, no fundo, desviaram as coisas num sentido ou no outro. Portanto, é uma história do projeto que, no fundo, é efetivamente um falhanço espetacular. Mas, além de ser um falhanço espetacular, também foi muitas outras coisas. Também foi muitas outras coisas. Portanto, no fundo, isso sensibiliza as pessoas primeiro, para o facto de as trajetórias de evolução, nada é particularmente linear. Segundo, quando você funciona com modelos de responsabilidade, que no fundo pretendem encontrar culpados, quem foi que disparou sobre o projeto. Mas pelo contrário, que no fundo há um conjunto de atores, todos eles têm a sua cota à parte.
E todos eles, em alturas a posteriori, certamente, é fácil de ver que poderiam ter desviado o projeto para noutras direções. Bom, isso permite-me, em geral, a razão pela qual eu utilizo isso é porque me permite, em geral, então, tentar abrir, no fundo, a sensibilidade das pessoas para outro tipo de narrativas, que não sejam apenas o género policial. Ok? Que não seja no género, que no fundo nos permita ver que a ação é uma ação coletiva, que é distribuída, que ninguém no fundo controla, que não há nenhum manipulador no fundo de fantoches, passa o termo, né? É uma palavra que eu não uso há muitos anos, mas que no fundo a função do professor durante todo esse trajeto não é dizer ao aluno, bom, você está aí pelo caminho errado, é de uma forma gradual, mas sistemática, ir questionando. Mas porquê é que você pensa assim? Mas você já pensou nisto? E mas porquê é que você anda à procura disto? Porquê é que você só consegue ver isto? No fundo, o livro termina, no fundo, sem uma resposta à grande questão do aluno, que foi quem é o responsável. Isso tem sido uma espécie de um teste que eu faço. Devo dizer que já tive, eu próprio já fui responsável por uma vítima. Houve um aluno que começou e rapidamente desistiu depois de ter lido o livro. Mas acho que foi para bem de todos. Dele, de mim e provavelmente o livro também. Mas é uma forma de tentar, no fundo, há outras formas de tentar, no fundo, induzir as pessoas sem ser através de uma, passo o termo, de uma leitura mais sistemática de textos e tudo mais. Parece-me importante também, porque isso faz parte, muito parte desta área, as boas histórias empíricas. As boas histórias empíricas são extremamente importantes aqui. Essas histórias podem ser histórias que, aliás, em alguns casos, os estudantes já as têm. Já me aconteceu também, já as têm. Por exemplo, eu tenho uma aluna neste momento que o projeto dela é extremamente simples, nesta área, extremamente simples, que é a emancipação das mulheres no Paquistão rural como forma de desenvolvimento económico. Você vai pensar, mas o que é que isso tem que ver com isso? Bom, ela tem muito mais histórias do que eu tenho sobre isso. Eu não tenho ideia, antes dela chegar cá, não tinha a menor ideia do que era dessa realidade. Nem tão pouco a menor ideia porque é que a emancipação das mulheres é vista como uma alavanca de um desenvolvimento económico. Então onde é que vem essa ideia? Como é que isso é feito? Como é que essa ideia pode gerar formas de interação, de intervenção de organizações não governamentais, de fundações, de governos, de programas de auxílio e tudo mais? Como é que essa ideia germinal vai afetar determinado tipo de práticas? E no fundo a ideia é extremamente simples, é que se você emancipar as mulheres, se você nesse meio rural, der às mulheres uma forma de se tornarem agentes económicos, você resolve toda uma quantidade de problemas. Mas a questão é como é que você parte dessa ideia, como é que você chega à intervenção. E que consequências têm as intervenções que são baseadas em instrumentos, em ações específicas, em iniciativas. Ok? E nesse caso posso revelar, sem querer ser muito... Sabem qual foi a principal interventor nesse domínio? Sabem o que é que foi? Foi obrigá-las a fazerem, introduzir a ideia de contabilidade do tempo. E obrigá-las, no fundo, a fazer sistematicamente listas das atividades que elas faziam, onde é que elas gastavam o tempo delas.
Através daí, houve toda uma realocação do tempo, uma reconceptualização do que é um agregado familiar, uma reconceptualização do que é tempo morto e do que é tempo produtivo, de uma realização do que é tempo que pode ser utilizado para trabalho pago, para instalar negócios, para servir de apoio a uma população distante e basicamente uma população que não existe no mapa. Não existe no mapa. Aliás, um problema da intervenção aí é que lá falta infraestruturas. As aldeias em que eles estão interessados nem sequer existem no mapa. Pior ainda, quando existem, têm nomes que mudam regularmente. Portanto, do ponto de vista do Estado paquistanês, isso é uma população que praticamente não existe. Não existe censo, não existe coisa nenhuma. E, no entanto, como é que você então vai conseguir intervir de uma forma, conceptualizar o problema, partir da ideia, chegar a programas de intervenção, que evidentemente têm efeitos desejados e têm efeitos que são imprevisíveis ao mesmo tempo? Como é que você introduz tecnologias também que podem ajudar isso? Por exemplo, gente que é completamente analfabeta começa a trabalhar com tablets, com iPads, utilizando formas de desenhos e de símbolos e tudo mais. O que é que eu sabia sobre tudo isto? O caro Karim, zero. Sabia coisa nenhuma. Essa é a história empírica, o estudo disse, isso é interessante. Isso é interessante. Professor Luís. A vários níveis. Professor Luís, infelizmente nosso tempo está se esgotando, a gente está já tendo que partir para o final. Uma palestra é boa quando fica com gosto de quer mais, e efetivamente ficou. Desde já, sinta-se já convidado para um outro momento expor suas ideias, porque foi extremamente agradável e interessante essa conversa. Olha, e eu certamente eu vou querer ouvi-lo mais. Olha, muito obrigado a todos todas as outras pessoas que estão a assistir e que eu evidentemente não estou a ver. Claro que o meu único lamento, como vocês imaginam, é que seria muito preferível estar em Brasília e tomar uma cervejinha ao fim da tarde convosco, em momentos mais informais, e em vez disso, evidentemente, tenho o inverno inglês e o meu resfriado. Portanto, mas esperemos por momentos mais felizes desse ponto de vista. De qualquer forma, certamente oportunidades não faltarão, professor. De qualquer forma, também devo dizer o seguinte: se não fossem a pandemia, nós provavelmente nunca teríamos imaginado interagir desta forma. Portanto, nem tudo é perdido. Meus amigos, foi um prazer, até uma outra oportunidade e, se Deus quiser, encontramos ou na Europa ou no Brasil numa outra ocasião. Adeus e boa sorte a todos. Muito obrigado. Prazer imenso, professor. Muito obrigado.